Meu nome é Márcio, e isso aconteceu em 2007 no sertão da Bahia. Naquela época, a rodovia BR-242 estava passando por uma construção de longo prazo. Eu morava em uma cidade chamada Canudos, onde tudo estava distante e levaria de 15 a 20 minutos apenas para chegar ao posto de gasolina ou ao restaurante mais próximo. Eu frequentava o ensino médio e estava no 3º ano com uma namorada de longa data. Ela morava em Uauá, que era uma longa viagem de carro a partir da minha casa, envolvendo a travessia da rodovia. Minha mãe trabalhava em turnos longos e cansativos e dormia quando chegava em casa, então pedir carona a ela estava fora de questão. Em vez disso, pegava carona no ônibus da minha namorada até a casa dela após a escola, geralmente às sextas-feiras, já que não tinha aula no dia seguinte. No entanto, o problema era voltar para casa, já que havia 15 quilômetros entre nossas casas e eu teria que fazer o trajeto a pé. Conhecia atalhos pela Caatinga que encurtavam meu trajeto em 1 hora. A coisa mais assustadora que me aconteceu não foi no meio do sertão, mas na estrada. Admito que às vezes pegava carona. Geralmente era pego por pais de colegas de escola que me reconheciam, mas num dia, por volta das 18 horas, um homem chamado Carlos parou com uma Kombi vermelha e me ofereceu carona. Aceitei. Assim que entrei, notei que algo estava errado. Ele estava nervoso, parecia anormalmente magro, com as bochechas afundadas e parecia exausto, mas elétrico. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu muito longo, e quando percebi que estava desconfortável, a Kombi já estava em movimento. Ele falava muito, mencionando que tinha um amigo chamado Caetano e falava sobre ele o tempo todo, fazendo perguntas que eu não poderia responder, como se eu o conhecesse ou se gostava da casa dele e se ele me tratava bem. Eu disse a ele que não conhecia nenhum Caetano. Nesse ponto, percebi que ele não estava me levando pela BR-242, que era o caminho normal quando alguém me dava carona. Era literalmente a única rota possível sem atravessar a Caatinga. Quando perguntei a ele sobre isso, ele me disse que havia muitos carros parados devido à construção e que ele conhecia um caminho mais rápido pelo sertão. Ele realmente seguiu a rota que eu costumava fazer a pé e meu coração afundou. Estava prestes a ficar sozinho no sertão com ele. Ele continuou falando sobre Caetano, enquanto eu procurava algo para me segurar. Encontrei um pequeno chaveiro de fenda no compartimento da porta do passageiro e o escondi na minha mão. Ele mencionou que eu deveria conhecer Caetano e que ele poderia me arrumar muito dinheiro. Eu o assegurei de que não estava interessado, mas parecia que ele não me ouvia. Ele disse que ia me levar para conhecer Caetano novamente e eu disse a ele que estava bem e que estava no ensino médio e não precisava ganhar dinheiro. Olhei para fora e percebi que conhecia a área. Havia algumas casas nessa parte do sertão, espalhadas aleatoriamente, e eu já havia passado por elas antes. Ele virou em direção a uma delas, que ficava mais afastada das outras, e eu sabia que ele iria me levar lá, não importasse o que eu dissesse. Ele dirigiu direto para a casa e estacionou. Ouvi os uivos incessantes de cães quando ele se aproximou e me disse para descer e conhecer Caetano. Estava com medo e conseguia ouvir minha respiração ficando mais alta. Pensei em atacá-lo naquele momento, mas entrei em pânico. Ele saiu do carro e viu o homem alto que era Carlos. Devia ter pelo menos 1,88 de altura e definitivamente estava sob efeito de alguma substância. Se equilibrava como uma criança tentando ficar de pé. Ele deu a volta e abriu minha porta e começou a gritar. A casa era típica daquelas construídas no sertão,
e estava limpa e bem cuidada. Não parecia assustadora e decadente como você imaginaria. Um homem de estatura média saiu. Ele era mais velho, talvez na casa dos 60 anos, com barba branca no rosto e cabeça raspada. Ele olhou para mim e não desviou o olhar quando disse a Carlos para ir para dentro. Carlos me perguntou o que eu queria e eu disse que queria voltar para casa. Ele me olhou e apontou para o portão e mandou eu sair. Eu fiz isso. Caminhei até o portão e assim que me senti seguro, comecei a correr. Só parei quando pude. Peguei meu celular pré-pago e liguei para a polícia, contando tudo o que havia acontecido. Algum tempo depois, cheguei em casa e sentei na minha cama, atordoado e sem saber o que fazer. A polícia não me deu mais informações sobre aquilo. Depois daquele dia, não contei para minha mãe ou namorada, não queria que eles me dessem sermão por isso. Depois disso, eu ainda pegava o ônibus para visitar minha namorada, mas me certificava de ter um meio seguro de voltar para casa depois, ou pelo menos aprendia os horários do ônibus público. Nunca peguei carona novamente, mas ainda lembro como meu coração batia forte e o medo do que poderia ter acontecido. Eu tenho 32 anos e moro sozinho em uma casa rural. Tenho alguns vizinhos a cerca de meio quilômetro de distância, com quem converso de vez em quando. Mas na maior parte do tempo fico por minha conta, indo à cidade apenas quando necessário. Como estou meio aposentado, passo a maior parte do tempo em casa, mas trabalho como contratado por alguns meses do ano. Na época era fim de outono, e eu estava arrumando o equipamento do quintal para guardar no galpão, preparando-me para o frio. Enquanto fazia isso, vi algo incomum. Um homem andando pela estrada que dava acesso à minha propriedade. Ele não carregava nada consigo, nem mochila, nem equipamento de camping. Essa estrada é deserta, exceto por algumas casas como a minha, e a cidade fica a 4 horas de caminhada. Observei o homem até ele desaparecer na distância. Não vi carros estacionados em nenhum dos lados da estrada. Achei estranho, mas logo parei de pensar no assunto e terminei o trabalho no quintal. Já em casa, depois de escurecer, preparei o jantar e relaxei. De repente, um estrondo vindo de fora me assustou. Parecia vir do galpão, como se a porta de madeira tivesse sido aberta com força. Olhei pela janela e vi a porta do galpão aberta. Algo que nunca havia acontecido antes. Inseguro, sabia que precisava verificar e fechar a porta. Peguei meu rifle, embora confiante de que não seria nada perigoso. Ao me aproximar do galpão, tudo estava silencioso. Não havia sinais de pessoas ou animais. Dentro do galpão nada parecia fora do lugar. Fechei a porta com cuidado e voltei para casa. Quando cheguei na porta da frente, senti uma sensação estranha crescendo em mim. Ao entrar, vi pegadas sujas de sapato no corredor, indo em direção ao quarto de hóspedes. Meu coração disparou. Com o rifle em mãos, aproximei-me do quarto. Encostei minha cabeça na porta e ouvi alguém respirando do outro lado. Antes que pudesse agir, a maçaneta girou e a porta se abriu bruscamente. Saltei para trás, apontando o rifle para um homem segurando uma pá enorme com uma expressão furiosa. Acho que a arma o fez parar. Ele ficou na porta, segurando a pá como arma, com um olhar furioso. Gritei para ele recuar, tentando parecer intimidador, embora estivesse apavorado. O homem manteve distância, mas continuou com a expressão de raiva. Em um impasse e sem saber o que fazer, ele de repente jogou a pá em minha direção e correu de volta para o quarto, saindo pela janela. Corri atrás e o vi escapar pelo campo na escuridão da noite.
Até hoje, esse homem nunca foi identificado, e suas intenções permanecem um mistério. Se eu não estivesse armado, ou se ele tivesse me surpreendido, provavelmente não estaria aqui hoje. Eu nunca gostei de hospitais. Não pelo cheiro de antisséptico, pelos corredores intermináveis ou pelos sons de aparelhos e choros ocasionais, mas por algo mais profundo. Talvez fosse a inevitabilidade da mortalidade humana ou a crueldade do destino. Mas nada me preparou para a minha estadia no hospital. Eu estava lá para uma cirurgia simples de vesícula. Esperava estar de volta para casa em poucos dias. Ao chegar, a recepcionista me informou que ficaria na ala oeste. Não vi problema até ver as expressões dos funcionários. Eles trocavam olhares preocupados, como se houvesse algum segredo não compartilhado com os pacientes. Ao ser encaminhado para o quarto, notei que o corredor para a ala oeste era diferente. As luzes eram mais esmaecidas, as paredes tinham marcas de desgaste e havia um silêncio estranho. No meu quarto, janelas altas deixavam entrar pouca luz do dia e uma ligeira corrente de ar frio passava no quarto. Apesar de estarmos no auge do verão, ao lado da minha cama havia um quadro com uma paisagem tranquila, mas algo nela parecia fora do lugar. A primeira noite foi tranquila, exceto pelos murmúrios ocasionais que vinham do corredor. Na manhã seguinte, uma enfermeira entrou para verificar minha condição. Perguntei sobre os sons noturnos e ela hesitou antes de responder. Ela apenas disse que era uma ala antiga, com canos velhos. No entanto, naquela noite, os sons não eram apenas murmúrios, eram soluços, gemidos de dor, palavras sussurradas que eu não conseguia discernir. Tentei convencer-me de que eram apenas sonhos ou efeitos dos medicamentos, mas no fundo sabia que havia algo mais. Ao terceiro dia, o paciente ao lado, um senhor idoso chamado Henrique, começou a me contar sobre a história da ala oeste. Era uma parte antiga do hospital, construída no início do século passado. Houve um surto de uma doença desconhecida e muitos pacientes foram colocados em quarentena nessa ala. Muitos deles não sobreviveram. Ele disse que, desde então, os funcionários do hospital ouvem sons estranhos à noite. Acreditava-se que os espíritos daqueles que morreram estavam presos, buscando liberação. Na noite seguinte, algo mais perturbador aconteceu. Acordei no meio da noite com a sensação de ser observado. Do canto do quarto, uma figura sombria me observava. Não tinha feições claras, apenas a silhueta de uma mulher vestida em roupas antigas. Ela apontou para o quadro ao lado da minha cama antes de desaparecer. Com muito medo, acendi a luz e observei o quadro. Parecia a mesma paisagem tranquila, mas ao olhar mais de perto, notei a figura da mesma mulher da visão parada à beira do lago na pintura. Aterrorizado, chamei uma enfermeira. Ela entrou e, ao ver minha expressão e onde meu dedo apontava, empalideceu. Ela imediatamente tirou o quadro da parede e saiu do quarto sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, fui informado de que receberia alta. Antes de sair, a enfermeira-chefe veio até mim. Ela explicou que o quadro era uma doação feita há muitos anos por uma família em memória de sua filha, uma das vítimas da doença desconhecida. Ela se desculpou por minha experiência e disse que o quadro seria removido permanentemente. Enquanto me preparava para sair, o senhor Henrique me deu um olhar enigmático e sussurrou: "Eles não estão presos ao quadro, mas à ala. Eles apenas querem ser lembrados." Ao sair do hospital, senti uma mistura de alívio e tristeza. A realidade de que o passado pode se entrelaçar com o presente em maneiras misteriosas era assustadora. Mesmo depois de meses,
As memórias daquela estadia me assombravam. Comecei a pesquisar sobre o surto e descobri que muitos dos pacientes daquela época foram enterrados em uma vala comum. Seus nomes foram esquecidos com o tempo. Decidi criar um memorial em homenagem a eles, para que suas almas finalmente encontrassem paz. Anos se passaram e, embora o terror daquela noite nunca tenha desaparecido completamente, sinto uma certa paz, sabendo que, de alguma forma, ajudei a honrar a memória daqueles que foram esquecidos. Eu sou uma mulher de 22 anos e moro com meu namorado. Esta história aconteceu em dezembro de 2022. Para contextualizar, nossa casa não fica na melhor parte da cidade, então sempre tem algo acontecendo por aqui. Nossa casa é de frente para uma via secundária, então nosso quintal é colado ao do vizinho, que fica de frente para a rua principal. Nossos quintais são separados por uma cerca de arame com um portão. Segundo a escritura da casa, esse portão precisa existir para que bombeiros e outros serviços de emergência possam ter acesso completo à nossa residência em caso de necessidade. A viela é tão estreita que a caminhonete do meu namorado mal consegue fazer a curva para entrar. Naquela noite, eu estava sozinha em casa porque meu namorado estava atendendo uma chamada de emergência no trabalho. Eram cerca de 10 horas da noite e eu havia pedido algo no iFood via delivery. Sei que era um pouco tarde para pedir comida. Temos uma câmera com sensor de movimento voltada para o quintal e, enquanto me sentava para jantar e assistir TV, recebi uma notificação de que havia alguém lá. Inicialmente, pensei que fossem nossos vizinhos fazendo alguma coisa, mas estava enganada. Ao checar a transmissão ao vivo da câmera, vi um homem com um saco plástico largo agachado perto da entrada e ao lado de uma árvore no outro lado do quintal. Liguei imediatamente para o meu namorado, dizendo que tinha alguém lá fora. Ele me aconselhou a apagar as luzes e manter os cachorros quietos. Peguei os cachorros e me escondi no armário até ter notícias dele. Não queria apagar as luzes com medo de alguém perceber que havia gente em casa, e eu estava muito nervosa para chamar a polícia. Então meu namorado ligou por mim. Verifiquei novamente a câmera para ver se o homem havia ido embora e ele não estava mais lá. Revendo as imagens, percebi que ele havia caminhado pela entrada dos vizinhos, passado pelo portão e se movido sorrateiramente para não acionar a câmera. Quando ele começou a se aproximar da janela do nosso quarto, a luz de movimento acendeu e a câmera avisou que ele estava sendo gravado. Nossa janela do quarto é grande e fica na parte de trás da casa. Ele poderia facilmente subir em algo para verificar se estava aberta. Felizmente, tínhamos uma cômoda alta de madeira maciça bloqueando a janela, então ele não conseguiria entrar. Meu namorado me ligou de volta dizendo que a polícia estava a caminho. Cerca de 10 minutos depois, vi a polícia no nosso quintal. Saí para me apresentar e expliquei tudo. Enquanto falava com os policiais, meu namorado chegou. Passei as informações necessárias e mostrei as filmagens. Não havia muito o que fazer, já que o homem não estava mais lá, mas queríamos que o incidente ficasse registrado. O policial disse que parecia que o homem estava procurando algo no nosso quintal. Tínhamos uma betoneira, 2 bicicletas e uma piscina infantil de plástico para os cachorros. Se ele estivesse tentando levar alguma dessas coisas, eu nem teria chamado a polícia. Parecia que ele conhecia o layout do nosso quintal e sabia exatamente onde estavam o portão e a câmera. Fiquei com medo de ficar sozinha em casa por vários dias depois disso, especialmente à noite. A polícia ficou na vizinhança por cerca de 20 minutos
e depois foi embora. Infelizmente, nunca soubemos mais nada sobre o caso. Felizmente, não moramos mais naquela casa e estou realmente aliviada. Uma vez combinei de encontrar uma garota chamada Franciele no Tinder e ainda somos amigos até hoje. Ela parecia legal desde o começo, tinha algumas tatuagens no braço esquerdo, mechas vermelhas no cabelo e em seu perfil dizia que adorava malhar. Uma das fotos dela foi tirada no telhado de um local muito legal, com uma vista incrível. Perguntei onde era e ela me disse que era um hospital abandonado nos arredores da cidade, ótimo para explorar à noite e muito fácil de entrar. Ela disse que geralmente tinha um policial patrulhando o enorme estacionamento à noite para afastar os invasores, mas ela afirmou que era fácil contornar isso. Ela sugeriu irmos lá juntos como uma espécie de primeiro encontro. Eu concordei totalmente. Ela parecia bacana e parecia uma maneira diferente e interessante de conhecer alguém, em vez do tradicional "vamos tomar algo". Busquei-a em sua casa a 10 minutos de distância e dirigimos por 20 minutos até o hospital. Esses 20 minutos nos deram uma boa chance de nos conhecermos um pouco e nos adaptarmos às personalidades um do outro. Quando chegamos ao hospital, ela me disse para estacionar em uma rua sem saída escondida por arbustos altos, que ficava a 5 minutos a pé da entrada do hospital. Pulamos uma pequena barreira que separava a rua do estacionamento do hospital e corremos pelo amplo terreno até a grama ao lado da entrada, que ela disse que sempre usava. Ela nos levou até uma janela quebrada para o porão do hospital. Parecia meio assustador, mas eu estava dentro disso. Sabia que minhas calças velhas eram uma boa escolha, porque eu sabia que iria rasgá-las em alguma coisa. Usamos nossas lanternas de celular, já que não trouxemos luzes especiais. Ela parecia conhecer todo o hospital como a palma da mão. Ela nos levou até a escada para o andar de cima. Tenho que dizer que estar sozinho com uma única pessoa em um lugar como aquele à noite era bem assustador, mas eu não tinha ideia de como ficaria ainda mais assustador. No primeiro andar, Franciele estava falando tão alto que eu quase quis pedir para ela ficar quieta. Eu estava paranoico de que seríamos descobertos por causa de sua voz. No corredor onde estávamos, parecia que uma porta estava se abrindo ou fechando. Algo ecoou em nossa direção pelo corredor. Ela também ouviu e ficou em silêncio. Perguntei sussurrando se era normal outras pessoas estarem lá, e ela disse que às vezes, mas não muito. Desligamos nossas lanternas e esperamos. De repente, ouvimos um estrondo muito mais próximo de nós. Ambos nos apressamos na escuridão, eu seguindo-a com dificuldade para enxergar. Chegamos de volta à escadaria e corremos para cima com nossas lanternas acesas novamente. Quando estávamos em alguns andares acima, sentimos que era seguro falar em um tom normal novamente. Franciele me disse que a polícia nunca entrava lá, então talvez fossem outros exploradores, mas o estranho foi que não havia sinal de outra luz no corredor e ninguém normal estaria andando na escuridão. Então, ouvimos sons ecoando no começo da escada de saída, de onde vínhamos. Alguém estava subindo as escadas novamente. Mais uma vez, corremos, e ela liderou o caminho, dizendo que sabia para onde ir. Corremos por alguns minutos por esse labirinto de um prédio, e eu estava realmente assustado. Parecia que estávamos sendo seguidos, e eu não sabia se preferia que fosse a polícia ou outra pessoa. Ela nos levou a um pequeno espaço ao ar livre. Não era o telhado mais alto, mas acho que poderíamos chamá-lo de telhado desse nível. Paramos para recuperar o fôlego, e toda a situação de ser seguido estava arruinando completamente a atmosfera. Até ela parecia preocupada, e eu a olhava como a especialista no local. Depois de alguns minutos,
Relaxamos um pouco e entramos por uma janela quebrada no teto de uma sala grande. Essa parte foi assustadora, pois ela queria andar em tábuas estreitas e compridas com um vão de 3 metros abaixo. Cair de lá causaria ferimentos graves, mas eu não queria parecer medroso. Segui ela pela tábua estreita e precária até chegarmos ao topo de uma coluna, onde uma tábua parava e outra começava. Sentamos na coluna para relaxar e conversar, com as pernas penduradas sobre a beirada, olhando para a escuridão abaixo. Era assustador lá dentro. E pensei que estávamos completamente sozinhos até ouvirmos um som vindo de baixo. Parecia que alguém estava andando. Nossa presença já tinha sido notada por quem estava lá embaixo, então ligamos nossas lanternas e apontamos para baixo. Logo abaixo de nós, na coluna, estava um homem de uns 40 anos, usando um gorro preto, jaqueta preta e calça de moletom preta. Ele sorriu para nós e disse com uma voz profunda e assustadora: "Venham um pouco aqui embaixo também." Perguntei se ele era policial, mas ele ignorou minha pergunta como se não tivesse me ouvido e repetiu: "Venham aqui embaixo", enquanto nos afonava para descer. Franciele e eu nos levantamos, assustados, e começamos a caminhar pela tábua estreita de volta. Eu estava mais com medo de cair do que de qualquer coisa que o homem pudesse fazer conosco. Quando estávamos a meio caminho, o homem saiu apressadamente da sala de baixo e correu pela porta. Ele definitivamente estava tentando nos alcançar. Precisávamos sair dali rapidamente. Chegamos ao térreo e corremos para o lado oposto do hospital, onde entramos. Voltamos ao porão e pulamos pela janela quebrada. O processo de passar por aquela janela foi assustador, e eu era o segundo a sair, com medo de que minhas pernas fossem agarradas a qualquer momento. Mas acho que, nesse ponto, conseguimos despistar o homem. Corremos de volta para o meu carro através do estacionamento e quando chegamos lá, trancamos as portas e recuperamos o fôlego novamente. Foi um pesadelo completo. E de alguma forma, passar por isso juntos criou um vínculo instantâneo entre nós. Dirigimos para longe dali e paramos em um restaurante para comer algo e para conversar no carro. Ficamos lá por 1 hora, apenas conversando, e depois a deixei em casa. Franciele e eu mantivemos contato ao longo dos anos e, embora tenhamos tido um envolvimento romântico por alguns meses, acabamos nos tornando bons amigos. Nenhum de nós nunca mais voltou àquele hospital. Eu sou um homem de 36 anos e moro num apartamento térreo numa cidade litorânea na Inglaterra com minha namorada. Esse incidente aconteceu numa noite de sábado, quando eu estava sozinho em casa. Já que minha namorada havia saído para encontrar com 2 amigas que não via há meses. Como sou uma pessoa noturna e estava de folga, planejei ficar acordado até tarde para, caso necessário, buscar minha namorada e suas amigas, evitando que elas precisassem pegar um táxi. Planejei assistir alguns vídeos no YouTube e talvez jogar no meu laptop. Eram cerca de 10h30 quando ouvi o barulho da maçaneta da minha porta. Pausei a TV e prestei atenção, ouvindo novamente o som de alguém mexendo rapidamente na maçaneta. Fiquei confuso, pois não esperava que minha namorada voltasse ou me ligasse antes da meia-noite. Dirigi-me à porta e espreitei pelo olho mágico. O barulho havia cessado, e quando olhei, congelei. Vi um homem parado mais afastado da minha porta, de costas para mim, com as mãos na cabeça. Senti um mal-estar no estômago e decidi fingir que não estava em casa, pensando ser apenas um bêbado confuso. Voltei para a TV, mas com o volume mais baixo. Passados cerca de 30 minutos, ouvi o mesmo barulho. Nervoso, levantei rapidamente e fui até a porta, decidido a abrir e confrontar o homem. Quando abri a porta, ele me olhou confuso e se afastou.
Falei firmemente. Olha, não sei quem você é, mas te vi tentando abrir minha porta mais cedo. Se não sair agora, vou chamar a polícia. Não reconheci o homem como um vizinho. Ele tinha olheiras profundas e parecia abatido. Ele se afastou e sentou na entrada do nosso prédio com as mãos na cabeça. Eu entrei em casa novamente dizendo, vai para casa, cara, e fechei a porta. Não tinha certeza se deveria chamar a polícia, pois poderia ser um engano. Mandei uma mensagem para minha namorada explicando a situação e pedi para ela me ligar quando quisesse voltar para casa, para evitar que ela encontrasse o homem lá fora. Disse para não se apressar, que eu buscava ela e as amigas a qualquer momento. Fiquei no meu telefone até ela me ligar depois da meia-noite para buscá-la. Quando saí, o homem já não estava mais lá. Não o vi novamente, mas fiquei atento ao caminhar até o carro. Quando voltamos para casa, minha namorada achou que ele provavelmente estava bêbado tentando entrar na casa de um amigo, e eu concordei, embora para mim ele parecesse mais cansado do que bêbado. Não sei se ele conhecia alguém no prédio ou se tentava fazer algo mais sinistro. Só espero que ele nunca volte e fico aliviado por sempre mantermos nossa porta trancada e com a trava de segurança, porque se estivesse destrancada naquela noite, ele poderia ter entrado e feito Deus sabe o quê. Quando eu tinha 12 anos, tive o que acredito ter sido a última festa do pijama da minha vida. Foi na moradia da avó do meu amigo Valentim, que tinha uma casa muito antiquada, que agora, olhando para trás, me dá arrepios só de pensar. Eu já tinha ido lá algumas vezes, mas nunca havia dormido lá. A avó dele tinha um quarto de hóspedes com 2 camas de solteiro, o que parecia perfeito para uma festa do pijama. Além disso, havia um parque conectado ao quintal, onde brincávamos de esconde-esconde durante o dia. À medida que escurecia, a avó dele nos chamou para dentro de casa para jantar. Ela fez almôndegas com molho, e imploramos para que ela nos deixasse voltar lá fora após comer para brincar de pique-esconde no escuro. Eventualmente ela permitiu, já que o quintal dela basicamente se conectava ao parque, com a única barreira sendo um monte de árvores, sem cerca. A área de jogo ia desde o quintal até um certo ponto do parque, além das árvores. Começamos o jogo comigo sendo o caçador. Basicamente, eu tinha que encontrar o Valentim e mirar a lanterna nele para pegá-lo. Comecei uma contagem regressiva de 30 para dar a ele tempo para se esconder e em seguida saí da casa da avó dele para começar a procurar. Verifiquei alguns dos lugares óbvios de esconderijo imediato, como embaixo das mesas, atrás das cadeiras e perto do galpão. Parecia que o quintal estava vazio até agora. Ouvi alguns ruídos vindo da direção das árvores na frente do parque. Apontei minha lanterna para a floresta, revelando alguém alto, coberto da cabeça aos pés com o que parecia ser um lençol gigante. Quando minha lanterna iluminou a figura, ela se virou para me encarar, e pude perceber isso porque havia 2 buracos para os olhos e um pequeno buraco para a boca no lençol. O que diabos eu estava olhando? Chamei o nome do Valentim, perguntando se era ele, embora não tivesse ideia de onde ele poderia ter conseguido aquele lençol. Subitamente, não tive muito tempo para pensar nisso, porque o Valentim saiu das árvores gritando para eu correr para dentro de casa. Quem quer que estivesse sob aquele lençol não era o Valentim. Corremos para contar à avó dele, cuja reação foi trancar todas as portas. Ela nos confortou dizendo que estaríamos seguros dentro de casa. Naquela noite, no quarto de hóspedes do andar de baixo, nós 2, cada um na sua cama, ficamos acordados conversando até por volta da meia-noite. Ouvimos alguns barulhos vindos de cima e nos perguntamos se era a avó do Valentim,
já que o quarto dela ficava no andar superior. Nós presumimos que era ela e esquecemos isso, eventualmente adormecendo. Na manhã seguinte, a avó do Valentim bateu na porta do quarto de hóspedes por volta das 8 da manhã e entrou. Ela estava perguntando qual de nós tinha aberto a janela no outro quarto de hóspedes no andar de cima e deixado entrar todo o ar frio. Nós dissemos que nenhum de nós havia feito isso. Entretanto, ela, parecendo bastante zangada, nos levou até o quarto de hóspedes no andar de cima e apontou para a janela aberta e a cama desfeita. Insistimos na nossa versão, mas ela permaneceu incrédula. Em seguida, ela pegou um lençol sujo jogado na cama. Ela cheirou o lençol e ficou chocada com o cheiro aparentemente horrível dele. Eu disse espere e pedi a ela para esticar o lençol na cama. Ela fez isso e foi quando eu vi os 3 buracos no lençol. Os buracos para os olhos e a boca. Foi nesse momento que eu e o Valentim percebemos e contamos a ela sobre a pessoa nas árvores, sob o lençol. Imediatamente ela nos fez sair da casa com ela e irmos para a casa ao lado, onde chamou a polícia. Quando a polícia chegou, 2 oficiais vasculharam a casa, enquanto a avó do Valentim ficou na frente com um 3º policial. Ninguém foi encontrado dentro da casa, mas a entrada foi muito fácil de descobrir. Quem quer que tenha sido pulou da varanda nos fundos, onde conseguiu abrir facilmente a janela e entrar. Nada parecia ter sido roubado ou quebrado, graças a Deus. Eu não tive que passar outra noite lá, nem o Valentim. Na verdade, os pais dele tiveram a avó dele ficando com eles por alguns dias, só por precaução. A parte mais assustadora é pensar que quem quer que fosse nunca saiu da casa e que a polícia pode ter ignorado o local onde a pessoa estava se escondendo. Três anos atrás, contraí uma meningite bacteriana. Moro no Rio Grande do Sul e não acredito que houvesse um surto acontecendo. Então não tenho certeza de como peguei a doença ou de quem poderia tê-la transmitido. Comecei a desenvolver sintomas muito graves, dores de cabeça intensas, confusão, sonolência, náuseas e falta de apetite. Mas quando as alucinações começaram, foi aí que percebi que tinha algo muito sério. Enquanto estava doente na cama e meu marido estava no trabalho, ouvi a voz de uma criança chamando mamãe lá embaixo. Nós não temos filhos. Arrastei-me para fora da cama para olhar escada abaixo e chamei o nome do meu marido. É claro que ele não respondeu, porque estava no trabalho. A dor de cabeça que tive ao ficar de pé foi insuportável. Então voltei para a cama. Pela segunda vez, ouvi uma voz vinda de lá embaixo. Ela disse olá. Peguei o telefone e liguei para o meu marido, em pânico, dizendo a ele pelo telefone que estava ouvindo a voz assustadora de uma criança dentro de casa e que achava que estava alucinando. Ele percebeu o quanto eu estava angustiada ao telefone, então ele saiu do trabalho mais cedo para me levar ao hospital. Enquanto esperava que ele chegasse em casa, troquei de roupa, mas enquanto fazia isso, tive que correr para o banheiro para vomitar. Enquanto estava vomitando, ouvi outra voz vinda de fora do banheiro. Não consegui entender o que foi dito, nem tinha certeza se era a mesma voz que eu tinha ouvido antes. Eu estava enlouquecendo. Só fui diagnosticada quando cheguei ao hospital e aparentemente, se não tratada, o que eu tinha poderia ser muito grave, até mesmo fatal. O médico me disse que as alucinações eram bastante incomuns, mas não desconhecidas. Recebi antibióticos por meio de uma agulha logo após chegar ao hospital com meu marido. O médico disse que tive sorte de ter vindo ao hospital tão rapidamente. Meu marido ficou comigo por algumas horas no quarto e fui informada de que teria que ficar lá por alguns dias ou até uma semana devido à gravidade dos meus sintomas.
Por volta das 10 horas, meu marido foi embora para ir para casa, pois tinha trabalho no dia seguinte. A enfermeira me disse para ligar se tivesse algum problema. Apesar de me sentir absolutamente péssima, adormeci rapidamente. Comecei a ter um sonho no qual meu ex-marido estava no quarto, inclinado sobre minha cama e falando comigo. Ele estava dizendo coisas horríveis sobre meu marido atual, acariciava minha cabeça e dizia que ficava feliz que eu estivesse bem e que veio assim que viu que meu marido saiu. Ele começou a desabafar sobre o quanto detestava meu marido atual e que queria matá-lo. Ele continuou a acariciar minha testa e em seguida saiu do quarto. Frequentemente tenho pesadelos com meu ex-marido por causa de como nosso casamento era tóxico e abusivo e por que terminou, o que eu preferiria não incluir. Acordei em um estado sonolento e tonto e olhei ao redor do quarto. Havia uma cadeira puxada na frente da minha cama, mas ninguém estava sentado nela. Não estava assim quando meu marido saiu. Ainda era de madrugada, então voltei a dormir. Na manhã seguinte, acordei com a enfermeira no quarto. Contei a ela sobre o sonho vívido que tive e ela saiu, mas disse que não foi um sonho. Ela falou que meu primo veio me visitar na noite anterior. Eu disse a ela que não tenho primos que moram no estado. Ela ficou mais séria e disse que alguém que disse ser meu primo Danilo e que me visitou tarde da noite. Danilo era o nome do meu ex-marido. Depois de explicar melhor, a enfermeira chamou um médico e ele me disse que os antibióticos poderiam ter causado delírio, o que prejudicou minha capacidade de distinguir o sono da vigília, e é por isso que ouvi de forma tão vívida o que Danilo estava dizendo. Liguei para meu marido para contar o que aconteceu e, é claro, ele ficou furioso e preocupado. Ele voltou ao hospital depois do trabalho naquela noite. Mas naquele dia, enviei uma mensagem para Danilo perguntando o que diabos ele estava pensando ao me visitar e como ele soube que eu estava no hospital. Minha mensagem foi entregue, mas ele a ignorou. Enviei um acompanhamento dizendo que ouvi todas as ameaças que ele fez contra meu marido e que chamaria a polícia. Minutos depois, ele respondeu dizendo que nunca fez ameaças contra meu marido, que estava apenas lá quando soube o que aconteceu para ter certeza de que eu estava bem e que eu devia ter ouvido coisas enquanto dormia. Respondi dizendo para ele ficar longe da minha vida, caso contrário, chamaria a polícia novamente. Ele não respondeu depois disso. Nunca contei ao meu marido sobre as ameaças que ouvi no meu estado sonolento e meio adormecido, porque não sabia se eram reais ou não. Com a mistura dos antibióticos e minhas alucinações auditivas estranhas do dia anterior, não acho impossível que o que ouvi não tenha sido o que foi realmente dito. Saí do hospital na semana seguinte. Há cerca de 3 anos, aluguei uma casa para visitar meu irmão, que morava a 6 horas de distância. Como ele tinha apenas um apartamento de um quarto, precisei procurar um lugar para ficar. A casa que aluguei ficava bem perto do apartamento dele e, pelo mesmo preço dos hotéis da região, parecia uma boa opção. Cheguei na cidade cedo, almocei com meu irmão, fiz compras e voltei para a casa por volta das 5 da tarde. O lugar era simples, com apenas um sofá, TV e cama, mas pelo preço estava bom. Fiquei acordada até as 9 e então fui para a cama, ansiosa por uma boa noite de sono após um dia longo. Demorei mais do que gostaria para adormecer e quando finalmente peguei no sono, acordei no meio da noite em um quarto completamente escuro. Antes mesmo de checar as horas, ouvi algo do lado de fora do quarto. Passos no corredor, seguidos do som suave de uma porta se fechando. Fiquei paralisada na cama, olhando fixamente para o escuro.
Depois de 1 minuto de silêncio, levantei e olhei pelo corredor. Vi a porta da frente, que sabia ter sido a porta que fecharam, mas não tinha certeza se ainda havia alguém dentro de casa. Caminhei silenciosamente pelos outros cômodos e não encontrei ninguém. O único sinal de invasão era a porta da frente destrancada. Após verificar todas as trancas, liguei para a polícia, que chegou rapidamente, mas não fez muita coisa. Eles apenas aconselharam a manter todas as portas trancadas e a entrar em contato com o proprietário. Passei a noite em claro, aguardando o amanhecer. Depois de falar com o proprietário, que mudou o código de acesso da porta, fui encontrar meu irmão. Fiquei fora até tarde, jantando e bebendo com ele, e voltei entre 8 e 9 da noite. Sentei no sofá, cansada, mas a ansiedade pela situação me impedia de dormir. Toda vez que meus olhos se fechavam, a preocupação com o intruso me assombrava. Precisando dormir, decidi fazer outra ronda pela casa para me tranquilizar. Quando cheguei ao quarto e estava saindo do banheiro, ouvi passos correndo pelo corredor em direção ao quarto. Virei rapidamente a esquina e só vi um vulto de um homem grande fechando a porta do quarto com força. Ele continuou se movendo pela sala e cozinha, ficando dentro da casa por cerca de 2 minutos, antes de abrir e fechar a porta da frente. A polícia chegou logo após minha segunda ligação e o proprietário também apareceu. A sala e a cozinha estavam reviradas, com móveis espalhados e armários abertos. Nada parecia ter sido roubado. Era como se o homem estivesse procurando algo específico. Saí da casa e fui para um hotel, e alguns dias depois nunca mais recebi atualizações sobre o caso. Suponho que ele nunca foi encontrado, mas a situação me deixou com muitas perguntas. Como ele se escondeu naquela noite? Quanto tempo esteve na casa comigo? Ele estava me observando, e o que teria acontecido se eu tivesse adormecido no sofá? Meu nome é Roberto. Durante anos, fui caseiro de uma das fazendas da minha cidade. Todas as sextas-feiras, após acabar meu trabalho, eu caminhava até a cidade para comprar suprimentos e aproveitar para visitar alguns amigos. Geralmente, ficava até mais tarde jogando cartas e tomando uma cerveja no bar do Joaquim. E depois, tinha que fazer o caminho de volta, passando pela encruzilhada. Na maioria das noites, tudo era tranquilo, mas em uma noite específica, tudo mudou. Lembro-me de que era uma sexta-feira de lua nova, o céu estava nublado e muito escuro. No bar, os amigos comentavam sobre um fugitivo da cadeia que havia sido visto nos arredores da cidade. As pessoas estavam apreensivas, mas eu, já meio alcoolizado, não dei muita atenção. Quando decidi voltar para casa, Joaquim, o dono do bar, me ofereceu uma carona, mas eu recusei. A noite está boa para uma caminhada, eu disse, tentando esconder o fato de que não queria que ele visse o quanto eu havia bebido. Comecei minha caminhada, e quando me aproximei da encruzilhada, um som diferente chamou minha atenção. Um sussurro, como uma conversa abafada. Parei e tentei identificar a direção do som. Parecia vir de uma das estradas que cruzavam a encruzilhada. Resolvi acelerar o passo, querendo passar logo por ali e chegar em casa. Mas à medida que me aproximava, o sussurro ficou mais alto e claro. Pude ouvir uma voz masculina e uma feminina discutindo. Instintivamente, busquei um lugar para me esconder e observei. Vi a silhueta de um homem e uma mulher sob a fraca luz de um poste que ficava próximo à encruzilhada. A discussão parecia intensa. O homem, mais alto e robusto, segurava o braço da mulher com força. Meu coração acelerou. Pensei em voltar e buscar ajuda, mas algo me dizia que eu precisava agir rápido. Lembrando-me da história do fugitivo, um calafrio percorreu minha espinha.
Tentei me aproximar sem ser notado. No chão, encontrei uma pedra de bom tamanho. Segurei-a firmemente, tentando criar coragem. Estava quase ao lado deles quando tropecei em um galho seco, chamando a atenção do homem. Ele soltou a mulher e veio em minha direção, mas eu estava pronto. Com toda a força que consegui reunir, atirei a pedra em sua direção, atingindo-o na cabeça. O homem caiu no chão, inconsciente. A mulher, assustada, correu até mim, agradecendo efusivamente. Ela se apresentou como Mariana e contou que o homem a havia abordado na cidade, obrigando-a a acompanhá-lo. Era, de fato, o fugitivo que todos comentavam. Juntos retornamos à cidade e acionamos a polícia. O fugitivo foi capturado e Mariana ficou a salvo. Os anos se passaram e me mudei da cidade. E sempre que conto essa história, faço questão de dizer: não são os lugares que são assustadores, mas sim as pessoas e as situações que enfrentamos. Trabalhei como enfermeira em diversos hospitais e instalações, antes do hospital onde trabalho atualmente. Antes disso, eu estava em um hospital geriátrico que ficava a 30 minutos da minha casa. Já tinha experiência em lidar com pacientes mais idosos, então isso não era algo novo para mim. Estava há apenas algumas semanas trabalhando nesse hospital e logo entenderão o motivo de isso ter acontecido na minha penúltima noite lá, sem que eu soubesse. No início daquela noite, estava fazendo o plantão da madrugada e estava extremamente cansada, com horas negativas de sono acumuladas. Recebi a tarefa de cuidar da ala de Alzheimer. Os pacientes dessa ala gostavam muito de mim. Uma jovem na casa dos 20 anos, entre vários outros residentes que ficavam entregues a si mesmos, vagando em suas próprias mentes. Tenho certeza de que eles me viam como um sopro de ar fresco, alguém que podia conectá-los ao presente ou ao cotidiano. Quando se está sozinho, é fácil viajar mentalmente para outros lugares, mas com alguém ao seu lado, você fica ancorado naquele momento no tempo. Naquela noite, estava cuidando de vários pacientes, mas um deles estava mais inquieto do que os outros. Seu nome era Laura. E aquela era minha primeira noite cuidando dela. Ela me dizia todas as vezes que eu entrava em seu quarto sobre as vozes que ouvia e o homem vestido de preto que ela via no canto do quarto. A outra senhora no quarto dela havia pedido para que sua cortina fosse fechada antes do meu turno começar, para que Laura a deixasse em paz. Ela era uma senhora doce, que sorria sempre que eu estava por perto, mas não falava muito e era muito esquecida. Como comecei meu turno por volta das 21 horas, a maioria dos pacientes já estavam dormindo, mas Laura não. Sempre que ela me chamava para o quarto, estava assustada com essas alegadas vozes que ouvia e o homem de preto que a encarava no canto do quarto. Não vou mentir, isso estava me deixando um pouco arrepiada. Acreditava que em sua mente ela realmente estava vendo e ouvindo essas coisas e eu sentia empatia por ela, pois imaginava que deveriam ser muito assustador. Mesmo assim, eu fazia o possível para acalmá-la e fazê-la dormir. Não queria ligar a TV para acalmá-la, pois queria ser cortês com a outra paciente no quarto. Eu segurava as mãos de Laura e dizia a ela que estava tudo bem, que ela deveria respirar fundo e relaxar. Lembrei-a de que ela não estava sozinha ali e que eu estava sempre a apenas uma chamada de distância. Parecia funcionar, e Laura relaxava por um tempo. Na próxima vez que entrei no quarto, ela já estava dormindo. Quando a maioria, se não todos os pacientes está dormindo, a noite passa muito devagar, quase como se o tempo estivesse se movendo para trás. 1 ou 2 horas depois, eu estava na sala de roupas, abastecendo meu carrinho, quando ouvi algo no quarto. O quarto era relativamente pequeno,
e completamente silencioso, e a porta estava fechada. Por isso foi estranho ouvir outro barulho. Virei-me, mas não vi nada e continuei abastecendo o carrinho. Foi então que senti algo que só posso descrever como uma mão no meu ombro. Olhei para o meu ombro, pulei e gritei, mas não havia nada no meu ombro. Não havia ninguém no quarto. No entanto, eu tinha a certeza de que algo grande tinha agarrado o meu ombro. Saí do quarto e olhei para o corredor por um momento, mas não havia outras enfermeiras à vista. Estava tudo completamente silencioso. Não havia mais nada a fazer senão voltar ao que estava fazendo. Continuei abastecendo o carrinho até que estivesse cheio. Então, virei-me para encarar a porta e caí no chão, gritando, com o coração na garganta. Havia um homem vestido de preto parado do lado de fora da porta, olhando através do vidro e sorrindo. Meus gritos foram altos o suficiente para acordar toda a ala. O homem desapareceu de vista, passando pela janela de vidro da porta segundos depois. A porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras entrou para me ajudar a levantar, pois eu estava histérica. Perguntei a ela se ela viu o homem vestido de preto, e a resposta dela foi: "Que homem? Não há mais ninguém aqui." Verificamos todos os quartos da ala e não havia ninguém vestido de preto lá. Meus gritos acordaram Laura, que estava em um sono leve, e quando entrei em seu quarto, ela começou a falar das vozes novamente. Desta vez, dos gritos, que ela não sabia que eram meus gritos. Perguntei a ela como era o homem de preto, se ele estava sorrindo. Ela olhou para mim e eu notei que suas sobrancelhas se franziram enquanto sua expressão mudava para a mais focada que já vi nela a noite toda. Ela perguntou: "Como você sabia?" Mesmo com o coração ainda acelerado, senti um calafrio quando ela disse isso. Ela começou a gritar, agora gritando: "Tire-me daqui, ele está vindo." As outras enfermeiras entraram e tentaram acalmá-la. Naquela noite fui transferida para outra ala com outro colega e acabei indo para casa mais cedo porque estava completamente assustada. No dia seguinte, mandei uma mensagem para a chefe de enfermagem dizendo que meu próximo turno seria o último, que a experiência me traumatizou e que eu realmente não queria estar naquele prédio novamente. Recebi uma resposta tão amigável quanto poderia esperar. Nunca fui diagnosticada com nada, nem nunca tive alucinações de qualquer tipo. Conheço os efeitos da falta de sono, mas isso foi algo fora do comum. Não sei se minha mente começou a pregar peças em mim por causa do que Laura me contava durante toda a noite, mas a sensação da mão no meu ombro, a imagem do homem sorrindo por trás da porta de vidro, coincidindo com a descrição que a paciente dava várias vezes, isso foi uma daquelas experiências sobrenaturais inexplicáveis. Pelo menos eu espero que tenha sido uma única vez na vida. Eu tinha 18 anos na época e estava começando o verão, então eu estava de férias da escola e não tinha emprego. A maior parte do meu tempo era passada em casa, jogando videogame, assistindo YouTube ou TV, ou apenas relaxando. Naquele dia, meus pais estavam fora da cidade por alguns dias, deixando-me sozinho em casa. Isso era comum e nunca era um grande problema. Às vezes eu convidava amigos, mas naquela noite eu estava só, curtindo o tempo para mim mesmo. Estava assistindo uma reprise do meu programa favorito na Netflix, enquanto também mexia no celular. Era tarde, não sei a hora exata, mas acho que era por volta das 11 ou meia-noite, quando alguém bateu na porta da frente. Pausei a TV e fui ver quem era. Quase não registrei na minha cabeça que era muito tarde, mas felizmente percebi isso antes de abrir a porta descuidadamente. Olhei pelo olho mágico
e vi 2 homens, ambos vestindo roupas semelhantes, apenas esperando que eu atendesse. Fiquei lá pensando se deveria ou não deixar eles saberem que eu estava em casa, perguntando o que queriam. Acabei ficando em silêncio, só observando, esperando que fossem embora. Mas alguns segundos depois, eles chamaram. Olá, estamos aqui para falar com o senhor e senhora Lopes, disseram eles, referindo-se aos meus pais. Confuso, ainda permaneci calado, sabendo que era tarde demais para qualquer tipo de visita, mesmo que fosse importante. Depois de 1 minuto, os homens se olharam, disseram algo baixinho e saíram da varanda. As luzes externas estavam apagadas, então não pude ver para onde foram, e não vi faróis de carros, o que me fez pensar se eles tinham vindo a pé, o que seria ainda mais estranho. Voltei para a TV, mas deixei no pause por um tempo para ouvir se eles voltassem. Não demorou muito até eu ouvir passos do lado de fora da casa. Eles foram até a varanda e, em vez de baterem como antes, começaram a andar para o lado da casa. Levantei e corri para a janela dos fundos. Quando eles chegaram ao quintal, vi-os abrir o portão e entrar. Escondi-me da janela para não ser visto, mas pude ouvi-los chegar à porta dos fundos. Começaram a conversar e a mexer na porta. Aproveitei a chance para pegar meu telefone e me esconder na garagem. Liguei para a polícia explicando a possível invasão que estava acontecendo. Em menos de 1 minuto, um som alto ecoou pela casa e a porta dos fundos foi aberta. Os passos deles atravessaram a casa e foram direto para as escadas, subindo para os quartos. Quando abriram a porta, entraram e fecharam atrás de si. Mas depois disso não houve mais sons. Esperei 10 minutos terríveis e silenciosos até a polícia chegar. Quando chegaram, houve passos rápidos no andar de cima e os 2 homens começaram a discutir. Alguns policiais entraram pela porta dos fundos e subiram as escadas, enquanto outro me ajudava a sair da garagem. Os homens não resistiram à prisão, mas também não falaram porque estavam lá. Apesar de semanas terem se passado e ser meio óbvio que eles não estavam simplesmente roubando a casa, a única coisa com que puderam ser acusados foi invasão de domicílio. Me assusta pensar que eles pareciam estar procurando meus pais, e quase parecia que iam esperar no andar de cima até eles voltarem da viagem. Às vezes penso se deveria ter me mostrado, e se isso teria impedido a invasão, mas algo sobre o comportamento deles me diz que eles ainda teriam invadido e feito o que fosse necessário comigo. A vida tem suas formas inusitadas de nos jogar em situações imprevisíveis. Não tinha como imaginar que um simples acidente de bicicleta, que resultou em um braço quebrado, me levaria a uma das noites mais aterrorizantes da minha vida. Era um dia nublado quando cheguei ao hospital. A estrutura imponente parecia carregar muitas histórias. O hospital tinha uma fama de oferecer atendimento eficiente e rápido. Com meu braço em uma tipóia, fiz meu check-in na recepção e logo fui direcionado ao setor de radiologia. A atendente, com um sorriso doce, me tranquilizou e disse que não demoraria muito. Enquanto esperava, comecei a notar o ambiente mais detidamente. O silêncio era grande, interrompido ocasionalmente pelos sussurros das enfermeiras e o som de passos ecoando pelos corredores. Após o raio-x, foi confirmada a fratura e fui instruída a aguardar no corredor até ser chamada para o gesso. Ao meu lado, um homem de meia idade, com curativos na cabeça, parecia perdido em pensamentos. Ele olhava fixamente para um ponto na parede e suas mãos tremiam ligeiramente. Tentando quebrar o silêncio constrangedor,
Comentei sobre o clima frio e ele rapidamente desviou o olhar para mim, como se saísse de um transe. Ele se apresentou como Senhor Lemos e falou sobre como tinha sido vítima de um assalto e levado uma pancada na cabeça. Enquanto conversávamos, percebi que o hospital parecia estranhamente vazio. Na verdade, quanto mais olhava ao redor, mais percebia que os poucos funcionários que via pareciam ansiosos, sempre olhando por cima do ombro, como se esperassem algo ruim acontecer a qualquer momento. Foi então que um dos enfermeiros, com uma expressão de pânico, correu pelo corredor, murmurando algo sobre ele ter escapado novamente. Meu estômago apertou e uma sensação de medo cresceu em mim. Olhei para Senhor Lemos e ele estava tão pálido quanto eu. Antes que pudéssemos perguntar o que estava acontecendo, as luzes começaram a piscar e um alarme soou pelo hospital. Uma voz metálica ecoou pelos alto-falantes. Código branco na ala leste. Todos os pacientes e funcionários, por favor, se abriguem e tranquem as portas. Senhor Lemos e eu nos entreolhamos, ambos sem entender, mas percebendo o perigo iminente. Corremos juntos para a sala de espera mais próxima e trancamos a porta atrás de nós. Lá dentro, outros 3 pacientes já se abrigavam, seus rostos refletindo o mesmo terror que sentíamos. Uma das pacientes, uma jovem chamada Camila, explicou que o código branco era uma designação interna do hospital para uma situação de ameaça, geralmente envolvendo um paciente ou visitante perigoso. Um frio percorreu minha espinha ao pensar que estávamos trancados com algo ou alguém perigoso à solta. Através da pequena janela na porta, podíamos ver a figura de um homem alto e robusto, vestindo o que parecia ser uma espécie de camisa de força, rasgada nas mangas. Ele vagava pelos corredores, gritando e batendo nas portas. Ficamos ali em silêncio, esperando que ele passasse e não notasse nossa presença. Cada batida, cada grito parecia mais próximo. A tensão na sala era muita, todos nós segurando a respiração, esperando. De repente, ele parou em frente à nossa porta. Seus olhos, injetados de raiva, fixaram-se na pequena janela. Ele sorriu de uma forma sinistra e começou a bater, mais forte a cada tentativa, tentando arrombar a entrada. A jovem Camila começou a chorar em silêncio, enquanto o Sr. Lemos e os outros tentavam reforçar a porta, empurrando uma estante pesada contra ela. Mas a força do homem era inumana, e a porta começou a ceder. Quando tudo parecia perdido, um grupo de seguranças, juntamente com médicos, conseguiu conter o homem, que continuava a resistir e gritar. Nós, trancados na sala de espera, só conseguíamos ouvir os sons abafados da luta. Após o que pareceram horas, o silêncio retornou. Lentamente, abrimos a porta e fomos informados de que o homem era um paciente com graves problemas psiquiátricos que, de alguma forma, havia se soltado das amarras e causado o pânico no hospital. O restante da noite percorreu sem mais incidentes, mas a imagem daquele homem, seus olhos raivosos e seu sorriso perturbador ficariam gravados em minha memória para sempre. Mesmo com o braço engessado e a alta médica, demorei semanas para voltar ao normal. O trauma daquela noite no hospital me lembrou de que o verdadeiro terror pode vir não de entidades sobrenaturais, mas das profundezas perturbadoras da mente humana. Eu cresci na Pensilvânia e vou compartilhar algo inusitado que me ocorreu quando eu tinha cerca de 5 ou 6 anos, aproximadamente em 1995. Naquela época, meu pai era motorista de entregas de uma pequena padaria local. Como a contratação de uma babá estava fora de nosso orçamento, frequentemente eu o acompanhava nas rotas de entrega.
Costumávamos começar nossos dias bem cedo na padaria, onde eu passava o tempo brincando no depósito com meus brinquedos, enquanto meu pai carregava o furgão com os produtos a serem entregues. Passávamos a maior parte do dia percorrendo diferentes locais, distribuindo pães e outros itens nas paradas programadas. Num desses dias, ao final de nossa jornada, fizemos uma parada não usual em um estabelecimento chamado The Stone Tavern. Creio que fosse a última entrega do dia, ou talvez meu pai apenas desejasse relaxar com uma bebida após o expediente. Lembro-me vividamente daquele dia, porque ficamos lá mais tempo do que o habitual. Enquanto meu pai conversava com um amigo no bar, eu estava ocupado com as minhas próprias distrações. Porém, em meio a isso, senti uma súbita necessidade de usar o banheiro. Era uma necessidade inesperada, visto que raramente permanecíamos em qualquer lugar por tanto tempo. Pedi a meu pai que me indicasse onde ficava o banheiro, já que eu nunca tinha precisado usá-lo antes. Antes de prosseguir, é essencial que eu forneça um pouco mais de contexto sobre mim naquela idade. Eu tinha um amigo imaginário, algo comum entre crianças, mas eu estava plenamente consciente de que ele não era real. Nunca tive ilusões sobre sua existência física, embora curiosamente eu tivesse um histórico de demorar bastante no banheiro, um traço que persiste até hoje. Quando jovem, às vezes as sessões no banheiro eram tão intensas que eu ficava lá sentado por longos períodos, e para me confortar durante esses momentos, eu imaginava que Rafael, meu tartaruga ninja favorito, vinha me fazer companhia, dizendo que tudo ficaria bem. Parece bobo, mas era o meu jeito de enfrentar esses momentos difíceis. Meu pai então apontou para uma pesada porta de madeira, indicando que o banheiro ficava ali. Atravessei a porta e me deparei com uma escadaria de pedra cinza que levava a um pequeno subsolo, que servia como banheiro. O ambiente era simples, com paredes de concreto e um espaço bastante limitado. À esquerda da escada, havia uma pequena pia com um espelho e uma única lâmpada pendurada diretamente acima, iluminando tenuemente o espaço. Ao lado, posicionava-se um mictório, e logo após, havia um pequeno compartimento onde ficava o vaso sanitário, sem porta, sugerindo ser um espaço para uso individual. Ali, sentado, fazendo o que tinha ido fazer, eu não tinha muitas distrações, apenas a parede à minha frente. Não lembro exatamente como começou, mas, em determinado momento, uma sombra de um homem usando um chapéu de palha surgiu na parede em frente. Para que aquela sombra aparecesse ali, a pessoa teria que estar de pé, à direita do divisor, em frente à pia, mas fora do meu campo de visão. Ele falou comigo. E embora eu não consiga recordar tudo o que foi dito, sua voz era calmante e amigável. Nunca me senti ameaçado ou em perigo. Ele tentava me fazer rir, perguntando se eu gostava de gatos, e de repente a sombra de um gato surgiu ao lado da dele na parede. O detalhe mais vívido dessa interação foi quando ele começou a brincar com um ioiô, e a sombra do gato tentava alcançá-lo. Eu ria, completamente à vontade, quando depois de um tempo, o homem do chapéu de palha disse que eu precisava ir embora. Ele enfatizou que eu, não ele, tinha que partir. Então, as sombras dele e do gato desapareceram lentamente. Depois de terminar e me arrumar, contornei o divisor e me vi completamente sozinho no banheiro. Lavei as mãos e subi as escadas de volta ao bar onde meu pai me esperava. Ele notou que eu tinha demorado mais do que o normal e perguntou se estava tudo bem. Contei-lhe sobre o homem do gato e ele ficou visivelmente perturbado com minha história, tanto que pediu ao barman que ficasse de olho em mim enquanto ele e outros clientes corriam escada abaixo para checar o banheiro. Quando retornaram, meu pai ainda parecia abalado e muitas perguntas foram feitas, embora eu não me lembre de todas ou das minhas respostas. Com o tempo, esse evento se tornou apenas uma memória distante, até que cerca de 1 ano depois,
Meu pai tocou no assunto novamente, perguntando se eu lembrava do que tinha acontecido. Ele me informou que outra criança havia visto algo semelhante e que a história tinha aparecido no jornal. Embora eu não possua mais esse jornal e as lembranças do relato da outra criança não corresponderem exatamente às minhas, aquele momento sempre permaneceu comigo. Não acredito em fantasmas, mas essa peculiar experiência jamais foi esquecida. E apesar de minhas investigações ocasionais ao longo dos anos, nunca encontrei a notícia sobre aquela menina ou qualquer outra confirmação do fantasma no porão do The Stone Tavern. Não sei se o local ainda existe, pois ouvi dizer que fechou por um período, mas essa continua sendo a minha única experiência real com o sobrenatural.